No último dia 15, aconteceu o tão noticiado encontro entre Trump e Putin no Alasca. E após a reunião deles, eles deram uma coletiva de imprensa para falar dos resultados da conversa. E foi um prato cheio para a gente analisar aqui. Então, nós vamos decodificar agora todos os elementos de comunicação dessa coletiva. Vamos então fazer uma análise aqui da coletiva do Trump e Putin após a reunião do Alasca. Então, eu vou colocar aqui na tela para vocês, tem esse vídeo aqui no YouTube. É a íntegra da coletiva. E vamos analisar tudo, não só o discurso, mas tudo que existe de comunicação, como eu sempre falo, todos os elementos compõem a comunicação. Eu já pauso logo no começo aqui, porque já tem uma questão interessante. No backdrop, né, na imagem de fundo ali, nesse painel de fundo, tem a expressão ali, né, Pursuing Peace, em busca da paz. Né? O pursuing, a tradução é de perseguir, mas ele tem uma conotação que é mais positiva, né? Uma ideia de em busca. Então, ver a imagem de Putin e Trump lado a lado, e entre eles você ler a mensagem Pursuing Peace, é bastante significativo. Né? Mesmo que eles não falem nada, uma imagem, um frame disso já diz muito, né, dessa foto. Beleza, vamos em frente. Уважаемые господа, Ponto interessante, né? O Trump, o Trump cede a palavra inicial aqui, né? Você percebe que ele faz um gesto, né? Aqui, ó. Vou уважаемый botar um господин pouquinho, ó. президент, Olha lá, ele faz um gesto. Como eu sempre falo, uma, uma comunicação desse nível, um evento como esse, tudo é combinado, tudo é ensaiado. Não necessariamente ensaiado, mas é previamente deliberado, discutido. Então, assim, com certeza eles já tinham combinado antecipadamente que seria o Putin o primeiro a falar. Tanto é que você repara que o Putin não nem está olhando para ele não depende desse gesto para saber que é ele que fala primeiro, né? Mas o gesto em público é importante. É. Então, interessante isso a gente olhar aqui, ele fazer questão de fazer esse gesto em público aqui. уважаемый господин президент, дамы и господа, наши переговоры Mas a primeira fase eu vou falar bastante, porque tem muitos elementos aqui. Eu tô analisando, antes de entrar no discurso, eu tô analisando vários elementos da comunicação. Uma coisa curiosa do Trump, né? Ele faz o gesto, cede a palavra e repara, logo em seguida ele passa a observar a reação do público, ao invés de olhar para o Putin. Olha que interessante, né? президент, дамы и господа, наши переговоры прошли в Interessante, né? O olhar dele buscando o público e ele tem até uma posição de corpo para frente, né? Reparando nas expressões de cada um, né? Vendo a reação que o discurso do Putin está gerando no público ali. É, Fora isso, aproveitando esse frame aqui, tem vários elementos, né? Bandeiras dos Estados Unidos e da Rússia juntas, ao invés de uma de cada lado do palco, né? Porque isso poderia ser uma opção, já que são os dois falando, coloque a bandeira dos Estados Unidos, coloque a bandeira da Rússia. E aí existiriam opções, né? Puxa, vamos colocar a bandeira da Rússia do lado de onde está o Trump, a bandeira dos Estados Unidos, onde está o Putin. Isso seria uma opção cenográfica também interessante, mas ao invés disso, eles juntam as duas bandeiras em ambos os lados do palco.
Então, isso também é um elemento, tudo isso, percebe, gente? Tem um ponto importante quando a gente fala de comunicação, que é nós somos seres multissensoriais. Para muito além daquilo que está sendo dito, nós estamos captando informações por todos os sentidos. Quem está lá presente, além de tudo, está sentindo cheiros, está sentindo a temperatura, existem os ruídos em volta. Daqui a gente não consegue analisar exatamente, mas como é o ambiente, como se está organizado, as pessoas estão coladas no palco, elas estão mais afastadas. Tudo isso vai afetando. Tanto somos seres multissensoriais que, por exemplo, por que que a gente abaixa o volume do carro quando a gente está buscando um endereço, né? Estou procurando um endereço na rua, eu abaixo o volume do carro para me concentrar, porque eu não consigo isolar essa informação no meu cérebro. Eu estou olhando, o que eu estou ouvindo não deveria afetar, porque são sentidos diferentes, mas atrapalha a minha percepção. Eu sou um ser multissensorial. Então, não é à toa que, por exemplo, quando a gente sente um cheiro, por exemplo, que te leva automaticamente a um momento da sua vida e você lembra de onde você estava, você lembra das pessoas, te lembra de todo um clima ali envolvido num determinado momento. Então, tudo afeta. Aqui é a mesma coisa, quando eu estou olhando essa imagem, eu estou prestando atenção nos discursos, mas eu estou vendo todos esses elementos juntos. Tem um grande diretor de teatro é, que ele fala o Vard Marx, professor na Fundação São Caetano, inclusive. Um abraço para ele, o conheço pessoalmente. E ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala, no caso, no teatro, ele fala todos os elementos estão ajudando a contar a história. Então, quando vocês estão assistindo uma peça de teatro, a trilha sonora, a iluminação, o cenário, os figurinos, tudo está ajudando a contar a história. E às vezes até contando histórias complementares. Aqui é a mesma coisa. Eu estou olhando, mas eu estou vendo tudo está me ajudando a contar uma determinada história, tá? Beleza, vamos em frente agora aqui. Só uma coisa interessante também, antes da gente entrar. Tem o Pursue in Peace, escrito bem grande ali, né? Virou meio que o slogan desse evento. E você vê que a hora que ele passou, a gente tem ali no canto, ó, perto das bandeiras, Alaska 2025. Interessante, isso já virou o título, né? Desde o começo já se sabia que esse evento ficaria para a história. Então foi pensado isso. Ele tem um título, ele tem um slogan e esse frame vai ficar para a história aqui. Mas beleza, vamos em frente. Активной и взаимоуважительной атмосфере были весьма обстоятельными и полезными. Хотел бы еще Queria só já pedir uma desculpa antecipada, porque eu tenho uma desvantagem muito grande na análise do discurso do Putin, que é o fato de eu não saber russo, né? Parece bobeira, mas tanto eu não consigo analisar exatamente as escolhas das palavras, né? Eu fico refém da legenda aqui, confiante de que quem legendou buscou as palavras mais fiéis, e a gente sabe que existem termos que muitas vezes não têm equivalentes, né? Então, eu tanto não consigo analisar perfeitamente a escolha das palavras, quanto eu não consigo captar plenamente a entonação dele. Mas dá para a gente extrair alguma coisa daqui. Então vamos lá. раз поблагодарить моего американского коллегу за предложение приехать на Аляску. Meu colega americano, ao invés de quero agradecer o presidente dos Estados Unidos, que ficaria algo muito mais formal nesse momento, né? Não, meu colega americano, já trazendo essa intimidade, né? Вполне логично встретиться именно здесь, ведь наши страны, хоть нас и разделяют океаны, на самом деле близкие соседи. И я, когда мы встретились, вот, вышли из самолетов, я так сказал: добрый день, дорогой сосед, очень приятно видеть вас в добром здравии и живым.
И по-соседски это E como vizinhos, isso soa, a meu ver, de forma amigável. Isso que é interessante. Ele até fala, quando descemos dos nossos aviões, nos encontramos pela primeira vez, foi isso que eu disse, né? Ou seja, Putin já tinha preparado até a frase que ele diria ao Trump ao encontrá-lo no primeiro minuto. Com certeza, isso já estava pensado. Quando eu descer do avião e encontrar o Trump pessoalmente pela primeira vez ali, não pela primeira vez na história, né? Mas nesse encontro, né? De eu encontrá-lo pela primeira vez, deu o aperto de mão inicial, o que é que eu vou dizer? Isso com certeza foi pensar, ele foi pensando nisso e já sabia o que ele diria. Até porque ele também sabia que nesse momento teria cobertura, tem fotos, tem registros desse momento que eles se encontram. Com certeza ia ter gente fazendo leitura labial, tentando entender o que eles falaram ali naquele momento. Então, foi muito bem pensado. E, por via das dúvidas, ele faz questão de tornar público aqui. Caso a mídia não repercutisse, ele deixa público aqui o que ele falou. Porque, como vizinhos, isso soa ao ver dele de forma amigável, né? очень звучит, по-моему, а, по-доброму. Нас разделяет только Берингов пролив, да и то, там два острова между российским и американским островом всего 4 километра. Мы близкие соседи, это факт. Важно также, что с Аляской связана значительная часть общей истории России и США, многие позитивные события. Так здесь и по сей день сохраняется огромное культурное наследие эпохи Русской Америки. Православные храмы, множество, более 700 географических названий, имеющих русское происхождение. В ходе Второй мировой войны именно на Аляске начиналась легендарная авиамагистраль для поставок. Uma coisa, né? Vejam como realmente a escolha pelo Alasca foi muito bem pensada. Se você não viu, tem um conteúdo só sobre essa escolha aqui no canal. Nós falamos no boletim passado e tem um recorte desse trecho só falando sobre a escolha do Alasca para esse encontro. Procura aí no canal que tem. Самолетов и другой техники по договору Ленд-Лиза. Это был опасный, сложный маршрут над громадными ледяными. Esse acordo de Land-Lease, eu até fui pesquisar a respeito, confesso que eu não conhecia isso. Para quem não sabe, foi um acordo que foi implementado pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Ele permitiu o fornecimento de armas, munições, alimentos, materiais essenciais para os países aliados, principalmente Reino Unido, União Soviética e China, e sem exigir um pagamento imediato. Então, os Estados Unidos arrendavam esses itens com a promessa de devolução ou pagamento depois da guerra, né? Depois do conflito. Então, isso deu uma posição dos Estados Unidos, até se usava o termo de o arsenal da democracia, né? Ele desempenhou realmente um papel muito fundamental na vitória, né? E no caso, a União Soviética, na época, ela recebeu cerca de 11 bilhões de dólares em ajuda após a invasão alemã. Então foi muito fundamental para a sua resistência. Curioso, então, pensar mesmo como Estados Unidos e Rússia já estiveram lado a lado lutando por um inimigo comum, né? Странствами. Но летчики и специалисты двух стран делали все, чтобы приблизить победу, рисковали, отдавали свои жизни для общей победы. Вот я сейчас только что был в городе Магадане в России, там памятник стоит российским и американским летчикам, и флаг на памятнике российский и американский. И я знаю, что и здесь тоже есть такой же памятник. На военном кладбище всего в нескольких километрах отсюда захоронены советские пилоты, погибшие при выполнении той героической миссии, признательные американским властям и гражданам за бережное отношение к их памяти. Это выглядит достойно и благородно. Мы всегда будем помнить другие исторические примеры, когда наши страны вместе громили общих врагов в духе боевого товарищества и союзничества, оказывали друг другу помощь и поддержку. Это наследие Além do bom gosto narrativo na escolha das palavras, né? O discurso está muito bem escrito, está muito bem amarrado, está bonito, né?
Olha que interessante esse resgate histórico que ele faz. Acabei de falar isso, né? Para trazer a ideia de um inimigo comum de novo. Já aconteceu no passado essas duas nações lado a lado lutando por um bem comum contra um inimigo comum, né? Elas já estiveram lado a lado. Então ele fazer esse resgate coloca de novo essa. Quem é da comunicação sabe a importância desses estímulos, né? Então, um da- das técnicas, né, de estímulos, de motivadores psicológicos, é a busca de um inimigo comum, para que o público, de repente, um é pró-Putin, outro é pró-Trump, e tribos diferentes. Ao você trazer um discurso de um inimigo comum, você ajuda a tornar mais homogêneo os públicos, né? A tirar, pelo menos por um tempo, aquilo que os diferem, né? Будет нам помогать восстанавливать, выстраивать взаимовыгодные, равноправные связи уже на новом этапе, даже в самых непростых условиях. Как известно, российско-американские встречи в верхах не проводились более 4 лет. Это большой срок. Минувший период был очень непростым для двухсторонних отношений. И, скажем прямо, они скатились до самой низкой точки со времен Холодной войны. И это не идет на пользу ни нашим странам, да, и миру в целом. Uau, uau. Olha o que ele fala no discurso, né? Reuniões russo-americanas não ocorriam há mais de 4 anos. Ele faz questão de usar esse termo, né? Obviamente é uma cutucada no governo Biden, no Partido dos Democratas, né? E ele equiparou as relações promovidas pelo governo Biden ao, aos pontos mais baixos da Guerra Fria. Então, olha que parece uma bobeira ali, mas olha o impacto que isso tem. E, ao mesmo tempo, uma crítica já aproveita esse momento tão de tamanha repercussão para trazer uma crítica a um viés, a uma linha de pensamento governamental, né, que regeu os Estados Unidos por um tempo, né? Видно, что рано или поздно нужно было выправлять ситуацию, переходить от конфронтации к диалогу. И в этом плане личное Mais uma coisa, que agora que eu percebi que está mais perto aqui, né? É curioso que eles mantiveram o brasão presidencial dos Estados Unidos no púlpito do Putin. Eu não reparei, provavelmente está no dos Estados, no do Trump também. Mas interessante, em ambos os púlpitos, eles trazerem o brasão presidencial dos Estados Unidos. Bom. встреча глав двух государств реально назрела. Конечно, с условием серьезной и кропотливой подготовки. И такая работа в целом была проделана. У нас с президентом Трампом установились очень хорошие прямые контакты. Мы неоднократно и откровенно разговаривали по телефону. К нам, как известно, в Россию несколько раз приезжал спецпредставитель президента США господин Уитков. Регулярно контактировали наши помощники и главы внешнеполитических ведомств. Как вы хорошо знаете, понимаете, одним из центральных вопросов стала ситуация вокруг Украины. Мы видим стремление администрации США и лично президента Трампа содействовать разрешению украинского конфликта. Его желание вникнуть в суть и понять его истоки. Я не раз говорил, что для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами на mergulhar fundo na essência, na história, né? Eles usam um termo, né? Nas origens desse conflito, né? Então, realmente entra naquela questão de negociação que a gente sempre fala, né? De você buscar os interesses reais de ambas as partes, né? Que vocês estão brigando, que um quer A, que o outro quer B, isso já se sabe, né? Isso pela mídia a gente já sabe, mas quais são os reais interesses, entender mais a fundo a essência desse conflito, a história,
né, e não apenas as posições do que cada um está reivindicando, né? Quando você sai das posições e vai para os interesses, compreende a essência do conflito, aí você começa a realmente traçar um caminho para alguma solução possível. Национальной безопасности. Более того, мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни, и все происходящее для нас это трагедия и тяжелая боль. Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец. Но при этом мы убеждены, что чтобы украинская урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все. Só fazer mais um comentário também, né? Como ele ressaltou muito a questão da atuação do Trump, do interesse nele. O Trump já alçou a posição de líder global, né, ao mediar esse conflito. Ele sentou para falar com Zelensky, agora conversou com Putin, ele realmente se tornou, ele se colocou na posição do grande mediador desse conflito, né? Первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно. Обеспечен учет всех законов озабоченности России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом. Я согласен с президентом Трампом, он сегодня говорил об этом, что, безусловно, должна быть обеспечена и безопасность Украины. Конечно, мы готовы над этим работать. Хочется... Legal, né? Você vê, ele fala, né? São palavras de empatia, de demonstração de disposição, né? Em chegar numa conciliação, né? Ao invés daquele Putin mostrando força e ameaçando, né? No momento pré-ataque, quando teve a questão da Ucrânia cogitar a questão de entrar na OTAN, etc., né? Então, naquele momento, ele tinha um discurso muito mais de força, de ameaça, né? No sentido de, olha, não faz isso, não é um bom caminho, né? Então, e o Putin tem, né? Quando ele quer, ele tem uma retórica bastante enérgica. Aqui você vê um Putin muito mais empático, buscando palavras de conciliação, num tom muito mais amigável, né? Então, também faz bastante diferença isso na percepção. Надеюсь, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к той цели и откроет дорогу к миру на Украине. Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут все это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий. Не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс. Кстати, с приходом новой администрации США двусторонний товарооборот начал у нас повышаться. Все это носит пока такой символический характер, но все-таки плюс 20%. Я говорю о том, что у нас много интересных направлений для совместной работы. Очевидно, что российско-американское деловое и инвестиционное партнерство имеет огромный потенциал. России и США есть что предложить друг другу в торговле, энергетике, цифровой сфере, высоких технологиях и о своей... Deixa eu pausar aqui até antes que a legenda vá embora. Na esfera digital, altas tecnologias, exploração espacial. Os temas mencionados nesses possíveis acordos comerciais, obviamente, não foram ao acaso. Ele não está improvisando, ele está com o discurso escrito, como você pode ver ali, está preparado, ele está lendo esse discurso. Então a escolha de cada um desses possíveis acordos comerciais com certeza não foi ao acaso. Eu não vou me aprofundar em cada um deles aqui, né? Mas vejam nos boletins anteriores e que eu falo muito disso, percebam como esses temas, eles são cruciais e eles têm muito a ver com poder geopolítico e poder econômico. Altas tecnologias, a gente entra nesse universo de IA, a gente tem falado muito disso, exploração espacial, enfim, entenda que quando ele fala de relações comerciais nesses temas, não são por acaso, ele está usando temas específicos que estão relacionados com poder geopolítico e poder econômico, tá?
космоса. Актуальным видится и взаимодействие в Арктике, возобновление межрегиональных контактов, в том числе и между нашим Дальним Востоком и американским западным побережьем. В общем, нашим странам важно и нужно перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству. Символично, что неподалеку на границе России и США, как я уже говорил, проходит так называемая линия перемены дат, где можно буквально перешагнуть из вчера в завтра. И надеюсь, что у нас так и получится в политической сфере. Я хотел бы поблагодарить господина Трампа за совместную работу, за доброжелательный и доверительный тон беседы. Главное, что с обеих сторон был настрой на результат. Мы видим, что президент США имеет четкое представление о том, чего хочет добиться. Belíssima fala do Putin sobre o amanhã. Traz uma imagem poética, inspiradora, né? Então, muito legal, assim, traz uma... acho que é isso, o ponto aqui importante é ele vem sendo bem pragmático e chega aqui, ele usa uma imagem poética do amanhã, de virar a página, espero que isso aconteça, que a gente passe do hoje para o amanhã, então isso inspira bastante, muito legal. Vou voltar um pedacinho aqui, só para pegar o fio da meada aqui do que ele está falando. Vemos que o presidente... Четкое представление о том, чего хочет добиться, искренне заботится о процветании своей страны и в то же время проявляет понимание наличия в России своих национальных интересов. Рассчитывает, что сегодняшние договоренности станут опорной точкой не только для решения украинской проблемы, но и положат начало восстановлению деловых, прагматичных отношений между Россией и США. Ну и в завершении хотел бы вот что добавить. Я помню, что в 2022 году во время последних контактов с прежней администрацией я тогда пытался убедить своего прежнего американского коллегу в том, что не нужно доводить до ситуации после наступления, которые могут наступить тяжелые последствия в виде боевых действий. И прямо сказал тогда, что это большая ошибка. И вот сегодня мы слышим, когда президент Трамп говорит, что если бы я был президентом, то войны бы не было. Я думаю, что так бы на самом деле и случилось. Я подтверждаю это. Потому что в целом у нас с президентом Трампом наладился очень хороший деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти и чем быстрее, tем лучше, до завершения конфликта на Украине. Благодарю вас за внимание. Olha, eu não duvido que essa fala final, ele ainda faz um parênteses, né? Para finalizar, queria relembrar uma coisa, né? Ele dá muita ênfase no que ele vai falar. Não duvido que essa fala final tenha sido um pedido de Trump sobre o fato de que não teria havido guerra se ele fosse o presidente. Até porque ele já disse coisas parecidas em aparições dele quando jornalistas o abordam, ele já falou coisas parecidas. Não duvido que tenha sido um pedido dele para que o Putin falasse isso, porque isso dá, obviamente, capital eleitoral para ele, né? Ele está resolvendo um problema aqui, mas já mirando, né, no que ele tem de ganhos possíveis mais para frente. Então não duvido, ou pode ser um grande interesse realmente do Putin em influenciar o eleitorado para manter essa linha de governo nos Estados Unidos nas eventuais próximas eleições, né? Mas muito interessante ele aproveitar esse momento para reforçar isso aqui, tá? Vamos agora para o discurso do Trump aqui. Thank you very much, Mr. President. That was very profound, and I will say that I believe we had a very productive meeting. There were many, many points that we agreed on. Most of them, I would say, a couple of big ones that we haven't quite got there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up Nate. Muito bom. Não há acordo até que haja um acordo, né? Essa frase é muito simples, mas ela é muito boa. Vou adotar mesmo. Porque o que eu já vi de negociação comercial afundar no último momento, eu perdi a conta, né? Então,
já está tudo certo, agora é só assinar. Então assina primeiro, daí a gente comemora depois, né? Não é ficar cético, né? Não é deixar de ficar animado com progressos de negociações, até porque trazendo isso para o mundo corporativo isso desmotiva o time, né? Mas de realmente não contar com o acordo enquanto ele não estiver com o acordo plenamente fechado, né? Então, até porque como o tom da conversa que está muito positivo, ele faz questão de reforçar, mas calma, não existe acordo enquanto não houver um acordo, né? E aí é interessante, ele já começa a falar que vou ligar para a OTAN, né? Mas vamos lá. Oh, in a little while, I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll, of course, call up President Zelensky and tell him about today's meeting. So, Vou ligar para a OTAN, vou ligar para o Zelensky, vou ligar, né? É isso. Ele é o mediador desse conflito, ele já está nessa posição e ele obviamente está mirando de que ele vai ser reconhecido na história por isso, se der certo, claro, né? so ultimately up to them. They're going to have to agree with what Marco and Steve and some of the great people from the Trump administration who've come here, Scott and John Ratcliffe. Thank you. Legal, né? Reconhecimento do time. É bom isso, porque apesar do ego que todos nós sabemos que o Trump tem, legal ele trazer, né, isso. E aí, uma curiosidade, o John Ratcliffe é o diretor da CIA. Então, interessante, está lá também, né? Very much. So we have some of our really great leaders. They've been doing a phenomenal job. We also have some tremendous Russian business representatives here, and I think everybody wants to deal with us. We've become the hottest country anywhere in the world in a very short period of time, and Aí voltou a ser o Trump de sempre. Um eterno autopropagandista, né? Agora interessante, né? Ele, óbvio, também aqui está querendo aproveitar o palanque para reforçar a conquista da sua promessa de campanha, né, do Make America Great Again. Então, voltamos a ser o país mais desejado aqui, etc. Mas o Putin veio num tom muito mais agradável, assim, né, e mais respeitoso, valorizando a relação. E o Trump, ao dizer isso, é um tom mais narcisista, assim, mais egocêntrico, pelo menos nesse momento. E aí eu reparei uma coisa ali, repara, pode ter sido por acaso, mas ao dizer isso, repara na reação, na micro-reação do Putin. Um leve levantar de sobrancelhas que nos remeteria a um pouco surpreso e até talvez meio desagradado com essa afirmação. Mas repara, na hora que ele fala isso, a expressão dele. Cliff, thank you very much. But we have some of our really great leaders. They've been doing a phenomenal job. We also have some tremendous Russian business representatives here, and I think everybody wants to deal with us. We've become the hottest country anywhere in the world in a very short period of time, and we look forward to that. We look forward to dealing. We're going to Repara, né? Interessante. try and get this over with. We really made some great progress today. I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir. We had many tough meetings, good meetings. We were interfered with. O Putin lia o discurso, né? Percebe que ele trouxe um discurso muito melhor estruturado. O Trump já parece falar mais de improviso, né, aqui. E já começa a me atentar, porque a gente está indo para o final do vídeo. Então, curioso perceber o tempo que cada um falou aqui. The Russia hoax that made it a little bit tougher to deal with, but he understood it. I think he's probably seen things like that during the course of his career. He's seen it all, but we had to put up with the Russia hoax. He knew it was a hoax, and I knew it was a hoax, but what was done was very criminal. But it made it harder for us to deal as a country in terms of the business and all of the
things that we'd like to have dealt with, but we'll have a good chance when this is over. So just to put it very quickly, I'm going to start making a few phone calls and tell them what happened. É meio de improviso mesmo, tanto que ele agora volta, ele já disse isso, né, que vou fazer as ligações. Bom, então, resumindo, vou fazer as ligações. Parece mesmo que ele está falando um pouco de improviso aqui. Had an extremely productive meeting, Já and falou isso. many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant, but we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. I would like to thank President Putin and his entire team, whose faces, who I know in many cases, otherwise, other than that, whose faces I get to see all the time in the newspapers. You're almost as famous as the boss, but especially this one right over here. But we had some good meetings over the years, right? Good productive meetings over the years, and we hope to have that in the future. But let's do the most productive one right now. We're going to stop really 5, 6, 7,000, thousands of people a week from being killed, and President Putin wants to see that as much as I do. So, As clássicas hipérboles do Trump. again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. And next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I can see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. Thank you. Thank you. Da próxima vez em Moscou. Viu, de novo, né? Viu como a escolha do lugar é estratégica. Eu comentei no vídeo que eu falo sobre a escolha do Alasca, que em alguma medida o fato de Alasca ser parte de ser território americano representava em alguma medida algum tipo de domínio do Trump. Ele quis que fosse assim. Então, não é à toa também essa cutucada em tom de brincadeira do Putin aqui no final, e o Trump sabe que ele receberia críticas ao aceitar que a próxima reunião fosse na Rússia. Mas interessante, isso reforça mesmo como a escolha do lugar é muito significativa. Falando do tempo de cada um aqui, o Putin falou bastante aqui, né? Ele falou quase... muito obrigado dele, tá aqui. 8 minutos e 45 falando, e o restante aqui 4 minutos mais ou menos, né? Daí menos de 4 minutos aqui de fala pro Trump. Provavelmente o combinado foi algo nessa linha mesmo, de que o Putin seria quem discursaria. Por isso que ele, inclusive, vem com o discurso pronto, né? Então, provavelmente algo do tipo: Putin, você faz o discurso e eu só complemento, arremato ali no final, né, de alguns comentários. Então, é do Putin o grande discurso dessa coletiva. É isso, é uma coletiva que vai ficar para a história, já ficou, e a lição que a gente tira, os simbolismos, a encenação, quando eu digo encenação no bom sentido, né, de fazer coisas premeditadas e não totalmente no improviso. Óbvio que aqui o Trump fala um pouco de improviso, mas com certeza ele tinha ali alguns tópicos do que ele iria falar, já tinha em mente o que ele iria falar, né? Mas tanto os simbolismos quanto essas encenações, todos os elementos aqui, eles realmente geram resultados reais, né? Legitimidade, reputação, mesmo no caso de situações onde você tem a ausência ainda de acordos mais tangíveis, né? Como é o caso aqui por enquanto. Ainda não se chegou numa conclusão, infelizmente. Legal, bacana, fica registrada a nossa análise desse grande momento histórico aqui.